Então, creio que a gente possa dar a palavra ao Lira, para que ele possa proferir a sessão da saudade, homenageando Matusaíla Santiago, falecida, que ocupou a cadeira número 2 da nossa academia. Lira, com você. Bem, boa noite a todos. Não. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Luciano Dídimo, cumprimento meu amigo professor Colasso, professor Vicente, nosso ex-presidente. O professor Colasso, eu diria presidente in pectore. E a professora Fátima Lemos, presidente da academia, é uma academia que é a ala feminina da Casa de Juvenal Galeno. Eu não preparei nenhum texto, eu decidi falar de improviso mesmo. Ainda está sendo um pouco difícil falar sobre a Matusaíla, foram mais de 20 anos de convivência, e essa academia foi um projeto nosso. Primeiro nós fundamos a Academia Fortalezense de Letras, e quando fundamos a Academia Fortalezense de Letras, nós escolhemos patronos, escolhemos todos os participantes e fomos montando o elenco do que seria uma academia. Com o passar do tempo, houve um. Desapareceu, nós não ficamos mais tão efetivos na Academia Fortalezense. Aí veio a ideia da gente fundar a Academia Brasileira de Geologia. Eu lembro muito bem que eu tinha chegado de Canindé, da festa de São Francisco, e tinha saído uma publicação sobre o santo, lá do santuário, e tinha um artigo meu. Eu trouxe uma de presente para ela, dei de presente, e ela disse assim, por que a gente não funda a academia para estudar os santos? Aí eu disse, vamos pensar, mas não dei muito crédito. Depois eu fiquei pensando e fui pesquisar, em 2004, as condições de informática, de informação na internet, não eram tantas quanto a de hoje. Mas eu tinha um amigo na Congregação das Causas dos Santos e eu passei um e-mail para ele perguntando se existia alguma academia de geologia no mundo. Aí ele me respondeu, ele estava online, me respondeu na hora dizendo que não existia. Existiam os bolandistas na Bélgica, mas que não deram seguimento, que inclusive o martirológio, eles tinham muita dificuldade de compor por falta de informação. Mesmo depois da canonização, as causas não mandavam as sínteses e tal. Aí eu perguntei para eles, para ele a possibilidade de a gente criar essa academia, se haveria alguma regra. Ele disse: a igreja não vai se opor, procure um bispo. Aí nós procuramos o Dom Coutinho, que foi nosso anjo tutelar da academia, e fundamos. Foi uma festa muito bonita. Nós fizemos uma reunião prévia nos dias que antecederam. Quando a gente teve a ideia que formatou tudo, fomos à irmã Elizabeth, via a professora Norma Soares, a segunda pessoa com quem nós falamos. Depois a gente falou com a desembargadora Gisela e formamos todo o contexto e ligamos para o Dom Coutinho. Fizemos uma reunião prévia e no dia 8 de dezembro de 2004, que era os 150 anos do dogma da Imaculada Conceição, nós fundamos no Seminário da Prainha, porque o seminário completava 140 anos também. Depois nós fomos organizar e ficamos naquela dúvida, quando nós vamos instalar? Aí veio a ideia da gente instalar a academia no dia de Nossa Senhora de Lourdes, porque foi nesse dia que Nossa Senhora mesma confirmou: eu sou a Imaculada Conceição. E a padroeira nós colocamos, a patrona geral, nós colocamos a Nossa Senhora Aparecida, que é a Imaculada Conceição, de todo modo. Então, a minha relação com a academia nasce
com a própria Matusaíla, porque ela que propôs, eu formatei e dei o formato e tudo, mas depois ajudei a escolher cada acadêmico, cada patrono. Nós tivemos um cuidado muito grande nessa escolha de como seria, de como se daria a academia. A Matusaíla, eu queria cumprimentar o professor Vanilo Carvalho Filho, que cumprimentei como professor, mas é meu irmão em ordem de cavalaria. Ele é da Ordem de Malta e eu sou da Ordem do Santo Sepulcro. Somos os dois cavaleiros aqui no Ceará. Ele estava numa live, mas acabou de chegar. Então, a Matusaíla era formada em História. Primeiramente, ela se formou em História, depois se formou em Administração, se formou em Letras e Direito. A vida dela foi dedicada à arte, à cultura, à família. Hoje é dia de São João e o pai dela era João. Então, eu penso que a Matusaíla está muito feliz desse evento ser hoje, porque tinha até uma. Quando a dona Olga, mãe dela, faleceu, quem socorreu a dona Olga foi um rapaz chamado João. E a dona Olga é casada com João. Dona Olga era prima da avó do Luciano, de modo que a gente se intercala aqui. Ela sempre chamava o professor Dídimo de meu primo, e de fato eram primos mesmo. Então, eu não preparei, como disse, um texto para não correr o risco de ler e não conseguir ler, porque tem sido difícil, de certo modo. Foi dia 8 de maio, mas vai fazer 2 meses, mas a gente não aquilata nesses momentos difíceis que a gente está passando a questão de não se despedir, de não ver a pessoa pela última vez. Minha última vez que eu falei com a Matusaíla foi em março, antes da pandemia, porque quando começou a questão da pandemia, eu fiquei no interior e não pude voltar à Fortaleza, mas a gente se falava sempre por telefone. Ela tinha um cuidado muito grande com as academias que criou, queria sempre estar a par do que estava acontecendo lá na Academia Fortalezense de Letras, na Abrage, sempre que podia ela ia. Mas eu até fiz questão que a professora Fátima Lemos estivesse aqui, porque a menina dos olhos da Matusaíla era a ala feminina da Casa de Juvenal Galeno. Ela amava aquela instituição como tudo e se dedicava de tal modo que a ala influenciou, de certo modo, a condução das academias que ela fundou comigo. Na Academia Fortalezense de Letras, ela pedia sempre ao Cid Carvalho, que era o presidente: doutor Cid, dê uma vez para fulano falar, dê uma vez para o outro falar. Na nossa Abrage também era assim, ela consultava cada um se alguém queria falar. E era coisa que é característica na ala. Foi a primeira entidade cearense que abrigou mulheres escritoras, e a ala tinha esse papel de dar oportunidade às mulheres escritoras de se manifestarem na sua arte. Então, a escolha do patrono dela, eu me lembro muito bem que eu já tinha a patrona certa, que era Nossa Senhora de Guadalupe. Eu sempre tive um fascínio por Nossa Senhora de Guadalupe. É claro que a primeira opção seria Nossa Senhora dos Prazeres, que é a padroeira da minha cidade, mas a segunda seria Nossa Senhora de Guadalupe. E a Matusaíla ela gostava muito de rezar o terço. Ia à missa esporadicamente, não ia com constância, mas o terço ela rezava mais de uma vez. Todas as vezes que a gente chegava no quarto que ela não estava na televisão ou não estava na sala do computador, ela estava com o terço na mão ou a Bíblia. Ela lia muito a Bíblia. Então ela disse: é o Padre Pio, meu patrono. E foi Santo Pio de Pietrelcina, o patrono que ela escolheu. E
O diferencial que a gente queria colocar na Abrage, e é diferencial mesmo no mundo inteiro, é que ao invés das outras academias que nós temos um patrono, escritor, uma pessoa que a gente admira e tal, o nosso patrono seria um santo. Nosso primeiro presidente de honra foi o Dom José Bezerra Coutinho, à época era o bispo mais idoso do Brasil, e foi uma pessoa que deu uma colaboração muito grande no elenco de padres. Tinha o Frei Lopes, na época era colaborador, porque a gente não conhecia tão bem o Frei Lopes, mas depois ele se tornou efetivo. Tinha o Padre Dourado, Padre Joaquim Colasso Dourado, que foi praticamente que a terceira ou quarta pessoa que nós falamos. Depois a gente falou com a Dona Norma, a irmã Elizabeth, professor Colasso, Dona Norma junto com o professor Teodoro, professor Colasso, e depois falamos com o Padre Dourado. Eu via o professor Colasso, ele que nos deu os contatos do Padre Dourado, e o Padre Dourado, na sua simplicidade, um homem de uma cultura ampla, disse que não tinha méritos para essa academia, mas ele foi da academia e escolheu São Paulo como patrono. E assim cada um de nós fomos escolhendo o nosso patrono, e fazer uma sessão de saudade na academia é além de uma obrigação, é a garantia da imortalidade literária. Nós temos aquela certeza de que quando nós nos formos, alguém nos fará um elogio, mesmo que pequeno, mas fará um elogio. E depois, quando nos sucederem também, essas pessoas se referirão a nós, ao que fizemos, ao que deixamos. E eu diria que de tudo que a Matusaíla deixou, essa academia é o testemunho da sua fé, é o testemunho do seu amor a Deus, aos santos, à própria igreja. E a literatura teve uma participação muito grande dela nas outras entidades, mas essa vai ficar marcado, a vaga dela, na Academia Celestial. Já temos lá o Dom Aloysio, o Dom Coutinho. Dom Coutinho foi nosso primeiro presidente de honra, a nossa irmã Elizabeth foi a segunda presidente de honra, também já está no céu. E depois foram a Dona Norma, ela, professor Dídimo, o desembargador Barbosinha e tantos outros colegas que tiveram, a irmã Francileide, que estavam com a gente na época da fundação, o Padre Dourado, e outros que já se congregam, a nossa academia já vai criando um espaço na eternidade, e eu rogo a Deus que a Matusaíla esteja nesse espaço e que nós continuemos a academia é eterna, nós somos transitórios, nós somos ocupantes transitórios das cadeiras, mas a academia vai seguir, segue, e é mais ou menos isso que a gente queria falar e externar a nossa gratidão a Matusaíla, a saudade que ficou, e até um pedido de desculpas por alguma falha que nós somos humanos e todos praticamos, mas com a certeza de que ela cumpriu sua missão, cumpriu muito bem, viveu bem, era uma mulher à frente de seu tempo, foi uma das primeiras mulheres cearenses a pintar seu cabelo de vermelho. A gente não conseguia ver a Matusaíla com cabelo de outra cor. Quando estava começando a mudar a cor, a gente questionava, ei, não vai ajeitar o cabelo? E era uma pessoa para frente, diria, alegre, expansiva, tinha suas práticas de caridade que só ela mesma sabia, não dizia para ninguém do que fazia, que é um ato muito correto. E a literatura vai sentir a falta dela, como nós todos sentiremos, e rogamos a Deus para que ela tenha sido amparada por Santo Pio lá na hora da sua chegada, na glória. Eu me coloco à disposição para alguma pergunta, para alguma coisa, porque eu já estou me emocionando, estou emocionado desde o início, e eu
decidi não ler exatamente por isso. Teria até o texto da professora Fátima Lemos, com um texto tão lindo, que ela fez, que o padre Monsenhor João Jorge leu lá na missa de sétimo dia, mas eu não tenho condições de ler, nem o texto que escrevi para jornal. Escrever é fácil, a gente escreve e tal, mas falar assim, embora que nesse meio digital a gente está à distância, mas é como se a gente estivesse numa sala mesmo. Eu já tenho dado aula, os colegas que dão aula sabem, a gente está dando aula e vê os alunos aqui na frente. E eu não estou vendo aluno, né? Estou vendo colegas do mais alto gabarito na minha frente. Fico até um pouco cerimonioso ao dizer coisas tão simples, porque a Matusaíla merecia coisa muito maior, merece coisa muito maior, e vai ser sempre uma lembrança, a nossa segunda presidente e a nossa fundadora da Academia Brasileira de Geologia. Muito obrigado a todos pela paciência de ouvir e peço desculpas por alguma falha. Obrigado, Lila. Eu tenho uma pergunta. Pois não. A quantas academias ela pertencia? Ai, meu Deus. A palavra, a resposta é difícil. Ela era da Academia Camucinense de Letras, era da Academia Cearense de Cultura, que ela fundou, era da Academia Fortalezense de Letras, que ela fundou comigo também, a Academia Brasileira de Geologia, a principal, que eu entendo que é a Academia Feminina da Ala de Juvenal, da Casa de Juvenal Galeno, era da Sociedade dos Amigos da Casa de Juvenal Galeno, e tinha muitas entidades de benemerência que ela participava. São muitas vagas, Luciano, com a partida da Matusaíla, e muita saudade também, porque ela vai deixando, tem a participação dela nos Rotaries, ela fundou o Rotary Clube Centenário, enfim, são muitas participações, e mostra assim a, a inquietude cultural que ela tinha. Ela nunca publicou um livro, nós questionávamos muito isso, e ela dizia que as coisas dela não davam, mas assim, eu já falei com o irmão dela, o Dr. Budiene, que até tentei que ele participasse, mas não deu certo, que eu vou pegar, vou copiar todos os arquivos do computador e vou publicar um livro póstumo com os textos dela. Ela tinha muito poema que ela não dizia, que ela escrevia, mas deixava. E tem muito texto que ela publicou nos jornais. Ela foi colunista do Tribuna do Ceará, da Tribuna do Ceará, do Jornal O Povo, do Jornal O Estado. E, assim, como ela foi pioneira na questão de cerimonial no Ceará, ela era consultora permanente. Foi ela que organizou o cerimonial da promulgação da Constituição de 1988 na Assembleia. Então, ela recebia constantes consultas de pessoas, e às vezes ela respondia por escrito. Eu vou tentar condensar isso e organizar depois um livro para a gente guardar essa memória dela muito bem. O protocolo. Sim, é fácil. Quer se manifestar? Eu posso quebrar o protocolo da reunião? Claro. Eu quero dar boa noite a todos, com a permissão do presidente, do Luciano Dídimo, filho do meu amigo Horácio Dídimo, pessoa de quem todos nós aprendemos a amar, aquele homem tão maravilhoso, tão simples, tão honesto, tão inteiro, né, como ser humano. Outras coisas também aproximavam o Horácio Dídimo da minha escola, do Colégio Maria Esté, que a neta dele estudava. Então, todo evento literário da escola, Horácio Dídimo se fazia presente. Eu quero agradecer que o meu amigo José Lira fez para que eu participasse desse evento. Eu digo para vocês que é uma responsabilidade muito grande ser sucessora da Matusaíla na ala feminina da Casa de Juvenal Galeno, uma entidade que tem toda uma história, né? Uma história, é a entidade mais antiga do Ceará que contemplava a voz da mulher. Eu vou ser sucessora da Matusaíla, mas também de quem já antecederam a Matusaíla,
como a Ilma Corrêa Montenegro, minha quase conterrânea, porque eu sou de Lavras da Mangabeira, e a Ilma Corrêa Montenegro, que é a mãe do Quiridião, é de Vaze Alegre, cidade vizinha. Também vou suceder a Neide Freire, grande professora, e também é literata, Neide Freire, que também foi presidente da aula. Mas, na medida do possível, eu vou dar a minha contribuição. Se eu não sei o tempo, se vocês me derem daqui para o final da reunião, eu posso ler o texto. Está aqui no meu celular, vou tentar ler, porque o celular é bem pequena a letra, do texto que eu escrevi para Matusaíla Santiago. Mas aí depende do andamento da reunião, tá bom? Fiquem à Não, vontade para me conceder ou não espaço. pode ficar à vontade, pode ler, sim. Agora? Sim. Então, a Matusaíla Santiago, ela era conhecida, né, como aquela pessoa do traje, ela tinha um cabelo vermelho, ela tinha roupas bonitas, ela andava elegante, mas a rosa era indispensável em qualquer roupa, qualquer traje que ela tivesse, aquela rosa acompanhava ela. E eu andava na casa dela, tudo, e fiquei sabendo que o armário dela tem quase dezenas de rosas. Para cada vestido era uma rosa. E eu acho que vocês que conheceram Matusaíla, né, sabem disso. E aí eu escrevi um texto, o Lira conversando comigo, me falou algumas coisas e acabou me dando assim, essa ideia, essa vontade de escrever sobre as rosas da Matusaíla. E aí eu escrevi: as rosas conversam entre si. Dezenas de rosas, na maioria grandes, de cores variadas, conversavam entre si. As vermelhas iniciaram o diálogo. Companheiras de armário, vocês ouviram um suspiro da Vossa Majestade? Sim, sim, todas responderam. As rosas azuis foram ao encontro das vermelhas e aos prantos balbuciaram. Ficaremos presas a esse armário sem o olhar carinhoso da dama das letras e do brilho de sua elegância? As rosas marrons ouviam a tudo com lágrimas que escorriam em seus pêndulos. No instante falaram: não nos interessa qualquer disputa, pertencemos ao mesmo jardim. Em coro, indagaram em voz alta: seremos regadas? Houve um silêncio. As rosas se curvaram em reverência às lágrimas dos humanos. O silêncio é quebrado com as interrogações. Eu? Eu? Será eu? Foram tantos os eus que a voz de um príncipe interveio aos murmúrios das rosas e falou com voz trêmula. A voz veio de longe, muito longe. Todas as rosas em silêncio ouviram a voz do príncipe enquanto ele continua a falar. Compreendo o sentimento de todas vocês, vermelhas, azuis, lilazes, roxas, todas amadas e desejadas no adorno feminino. Porém, queridas, dentre vocês, retiro uma azul. Me emocionei agora. Desculpem. A última a enfeitar a sua majestade, a vossa majestade, em um evento recente que a fez brilhar. É você, bela rosa azul. Despeça-se de suas companheiras e venha enfeitar o belo vestido, também azul, e siga com ela na última viagem terrena. Todas as demais choraram. Choraram a tristeza da partida de Vossa Majestade, quando umas mãos pequeninas e brancas retiraram a rosa azul, a escolhida.
todas gritaram em uma só voz: segue, querida Rosa Azul, leva contigo a nossa saudade e o nosso desejo de que sejamos adotadas e regadas com todo o carinho que éramos tratadas por ela, a nossa majestade Matusaíla Santiago. Muito Muito bem. bem. Muito Muito obrigado obrigado pela pela sua sua participação, participação, pelo pelo belo texto, texto, pelo pelo seu testemunho. Agradecemos muito a sua participação em nossa reunião. Professor Luciano, eu sei que já está em cima da hora, mas eu queria só completar um pouquinho o que a Pois Fátima não. falou. Quando a Matusaíla morreu, foi 9 e pouco da noite, 9h40 mais ou menos. A menina constatou umas 10 e pouco. E nós ficamos, eu em Guaraciaba, ela em Fortaleza, o irmão em Goiânia, a dona Maranisa sem saber que ela tinha morrido, porque não podia saber naquele dia, ela não estava bem de saúde. A Oriza do outro lado da cidade também não tinha condições, então a Sandy, que era a secretária, me ligou: doutor, que roupa eu coloco na doutora? Aí eu pensei na roupa que ela tinha usado na fundação da Fortalezense de Letra, que era uma roupa que ela gostava muito, mas não localizamos no guarda-roupa, depois foi que localizaram. Então, foi a ideia da roupa azul que ela usou na fundação da Academia Cearense de Cultura. E a rosa foi na roupa azul estava sem rosa. E eu pedi a Sani para localizar a rosa azul, para colocar, bem como o terço, que ela usava muito. Alguns detalhes que a gente teve que fazer. Ela passou a noite em casa e nós decidimos naquela mesma noite que só comunicaríamos a todos, já que não haveria velório, no dia seguinte. Porque da notícia de morte à noite, ela nunca gostava. E ela também não queria velório, ela dizia isso. Então, é isso que a Fátima reproduz nesse texto tão lindo, que me emocionou tanto, até desliguei a câmera uma hora, para poder não demonstrar que estava chorando. Mas, sessão de saudade é isso, é emoção. E eu parabenizo a academia por manter essa tradição mais que secular, porque desde a Academia Francesa, que tem essa tradição da gente fazer o elogio ao colega que está desocupando a cadeira. A cadeira dela era ocupada até hoje. Só depois da sessão da saudade é que a cadeira se considera desocupada e depois que o presidente lançar o edital. Era só esse complemento, eu agradeço. Eu estou vendo ali as irmãs do Frei João Pedro de Sexto São João. Sinto saudade de não ver ali nossa confreira, a irmã Terezinha, que eu acho que foi o Frei Lopes que trouxe para a academia, a irmã Terezinha de Beneditinos, que foi a primeira postuladora do Frei João Pedro de Sexto São João. Muito obrigado a todos. E a Fátima também. Muito obrigado, Lira, e a participação mais do que especial da Fátima Lemos. Então, vamos encerrar este momento da sessão da saudade